Chiquinha, vem pra cá, vem. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor esteja em suas vidas. E um pouquinho mais tarde, porque aqui tá muito frio. Muito frio. Sei que aí também de vocês deve estar. E Chiquinha tá aqui atrás de mim, porque quer se aquecer. E eu passei o dia inteiro com muita dor de cabeça. Eu acredito que seja por causa do frio. Não que eu esteja passando frio, não, mas como é que diz? É a sensação térmica, né? Boa noite, gente, boa noite. É a sensação que tá. E como faz tempo que não faz frio, né? A gente fica meio ruim. Aí tô com três casacos para poder aguentar. O negócio aqui tá feio. Tá bem feio. Aqui no Rio Grande do Sul, frio e chover aqui também. Não para de chover. Aqui não tá parando de chover de jeito nenhum. E a temperatura tá caindo. E a Chiquinha tá aqui. Já fiz uma caixa para ela aqui em cima da mesa, toda forrada de acolchoado. Para eles, estão todo mundo nos acolchoadinho, cobertinho, mas ela quer ficar aqui atrás de mim. Ai, meu pai do céu. Tá demais da conta. Aqui tá um gelo. Na minha sala aqui tá gelado. Gelado, gelado, gelado. Só Deus na causa. Mas vamos lá, né? Precisei tomar um remédio agora para dor de cabeça, para ver se melhora. Que tá bem forte a dor. Mas vamos fazer a vontade de Deus, né? Tá dando pra gente paz, Larissa. Tá dando pra gente enxergar, tá bom. E vamos falar da palavra do Senhor, que a palavra do Senhor nos aquece. Shalom, Mari. A palavra de Deus nos aquece, né? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Sardes. Mas antes de falar da igreja de Sardes, né? Vamos comentar alguma coisa, né? Oh, meu Deus, não repara não, gente, que a Chiquinha hoje tá andando para um lado e pro outro. Ela tá com a patinha doente, dolorida. E ela fica atrás de mim. Não, em cima da minha Bíblia não, Chiquinha. Vai lá, vai deitar lá, vai. Vai deitar. Ela tá aqui tentando se encaixar comigo, mas não tá conseguindo. Vem aqui. Vem cá, fica aqui. Fica aqui, fica aqui. Ou vai pra sua caixinha, vai lá, vai na sua caixinha. Desculpa aí, gente, pelo amor de Deus, desculpa aí, porque hoje ela tá... Ó, vou colocar aqui na frente pra tampar o seu vento daí. Pronto. Hoje ela tá nervosa. Dormiu o dia inteiro e tá nervosa. Mas eu não sei se vocês viram um vídeo que eu coloquei aí, de um pastor aí midiático, num podcast que ele fez, e ele tentando enganar o outro pastor, pulando a palavra de Deus. Não sei se vocês viram, tá no meu feed aí. Um pastor aí, vocês vão ver, um pastor bem famoso aí. E eu fiquei impressionada, eu falei, gente, isso aqui chama golpe midiático, quer dizer, golpe gospel. Ele tentando pular o versículo para o pastor não ter como falar sobre a última trombeta. E ele tentando por... Então veja depois vocês veem lá, tá no meu feed. Tá aliás, lá naquela página lá que tem as coisas lá. E eu fiquei pasma, eu fiquei chocada. Vocês vão dar risada. Vocês vão dar risada. Mas é isso aí. E eu fico feliz por outro lado, porque às vezes tem muita gente também. Ah, obrigada, a Chiquinha agradece, Mari. A Chiquinha agradece. E eu fico assim também muito feliz, porque às vezes tem algumas pessoas que param de ouvir a gente, né? Porque não aceitam o que a gente fala e coisa e tal. Mas de vez em quando aparece, como é que chama? De volta. Perguntando coisas, né? E aí pergunta, irmã, isso tá certo? A senhora aprova uma coisa dessa? Quer dizer, se tá vindo perguntar, boa noite, Patrícia, se tá vindo perguntar é porque tem confiança, né? É porque alguma coisa ficou de bom na mente dessa pessoa. Então eu fico muito feliz por isso. Que às vezes alguns vêm, outros vão. Mas quando se tem certeza que nós estamos falando a palavra de Deus como ela é,
Porque aqui eu peço para o Senhor todos os dias, Senhor, não deixa eu falar aquilo que não é. Me ajuda a falar a tua palavra como ela é, né? Não como querem que ela seja, não, é como ela é. E é o que eu tenho tentado buscar fazer na minha vida. Trazer a verdade da palavra de Deus do jeitinho que está escrito. Sem tirar e sem pôr, entendeu? Então, eu fico feliz. Hoje eu recebi uma pessoa, foi no meu WhatsApp e... Ah, irmã Ruth, eu participava do grupo do Instagram e tal, e faz algum tempo que eu saí, que eu deixei de seguir a senhora e coisa e tal, mas eu queria saber o que a senhora fala sobre isso. E aí, a conversa vai, né? Conversa de cá, conversa sobre a palavra de Deus, né? Exatamente, Jussara, a palavra não volta vazia. Exatamente isso. E eu fico feliz, irmãos, não porque eu seja nada, porque eu não sou. Isso tem claro na minha mente. Eu sou somente um vaso quebrado, tentando falar do amor do Pai, entenderam? Um vaso quebrado, cheio de defeito, tentando falar do amor do Pai. É isso que eu sou, somente isso. Eu tenho consciência da minha pequenez, tenho consciência da minha, como é que diz, da minha insignificância na presença de Deus. Não sou nada, mas eu tento fazer o melhor de mim quando se trata da palavra do Senhor, quando se trata da minha vida também, porque eu tenho uma vida para dar conta a Deus. Cada palavra que eu coloco aqui, cada coisa que eu vou dar conta a Deus de tudo isso, entendem? Cada vez que eu dou bronca aqui em vocês, eu vou dar conta a Deus das broncas que eu dei, entenderam? Então eu tenho muito a dar conta a Deus, eu tenho muito a prestar conta a Deus. Se eu desviar vocês para um caminho errado, eu vou prestar conta. E eu vou junto para o inferno, entendeu? Então eu procuro ser correta dentro da palavra do Pai. Eu busco muito a Deus. Eu passo as minhas tardes sentada nessa mesa, meu dia, aliás, sentado nessa mesa trabalhando, clamando a Deus, aprendendo de Deus, para poder vir aqui passar para vocês o pouquinho que eu sei, entenderam? Então, obrigada, as broncas são bem-vindas, mas se eu der uma bronca errada, o Pai vai me punir, entendeu? Então, por isso que eu estou dizendo para vocês, porque eu procuro o máximo possível estar aos pés do Senhor para não fazer besteira, entenderam? Então é isso aí, vamos lá, vamos ler a palavra de Deus, né? Muita coisa acontecendo. Vocês viram que o tal chat GVT, né? Como que é? Aí sei lá, PGB, GVT, sei lá que é porque chama o troço lá. Aquela inteligência, né? Nem tanto artificial assim, porque tem um programador por trás, que eu tava ouvindo hoje sobre isso, gente. Eu fiquei... Eles chamam de inteligência artificial, né? Mas na verdade tem um programador bem grande por trás, tem homens por trás dessa inteligência artificial. Ela não é tão artificial assim. É a primeira pregação, exatamente. É onde eu ia chegar, gente. E o pior de tudo, tem crente batendo palma para isso. Tem crente batendo palma para isso. Gente, a imagem da besta já está levantada. A imagem da besta está se levantando. E as pessoas não estão percebendo. Isso me choca. Os cavalos já estão soltos e os grandes eruditos dizem que não. Estão entendendo? Os cavalos estão soltos, nós estamos vendo o cavalgar dos cavalos, dos selos abertos, e o povo está dizendo que de jeito nenhum ainda vai sair. Quando? Quando que vai sair isso? Gente, nós estamos na plena execução do Apocalipse. Nós estamos na execução do Apocalipse. Aqui no Insta tem, me mandaram hoje, estão dando o sopro, exatamente, Berenice, ou Clarice, exatamente, estão dando sopro de vida para ela. E eu fico pensando, né, que nem alguém falou para mim assim, não, mas no livro a exegese, não sei das quantas, e parari, parará, eu falei, olha,
é o seguinte, eu não tenho todo esse conhecimento teológico, eu não tenho essa, como é que diz, essa afinidade, né, como vocês têm, de olhar, de fazer certas interpretações, mas uma coisa agora a agenda de 2030 passou para 2025. Aí eu falei, mas tem uma coisa que eu tenho na minha vida. Primeiro que eu tenho 60 anos, né? Tô quase para 61. Segundo, que nesses anos todos eu aprendi muito de Deus. E nesses últimos 15 anos, então, foi uma avalanche de aprendizado. E eu posso dizer com todo o meu coração, com toda a minha alma, nós já estamos na abertura do 4º selo. O 5º vem atrás e o 6º, e a volta de Jesus é muito rápida. Entenderam? A volta de Jesus é muito rápida. Irmãos, eu tenho convicção do que eu estou falando, convicção tremenda daquilo que eu estou dizendo, sabe? É uma convicção dentro de mim muito forte, e não sou só eu, tem vários irmãos que estão como eu, que estão enxergando, mas tem outros que se fixam, eles fixam na teologia, e eles vão para a hermenêutica, e eles vão para não sei para onde. Eu falei, meu irmão, abre o olho para os acontecimentos. Eu não preciso ir para a hermenêutica, para isso e para aquilo. Abre o olho para o que está acontecendo e confronta com a palavra de Deus, se já não estão soltos. Sabe, eu fico assim, chocada, gente. Fora de brincadeira, eu fico chocada de ver a situação das pessoas fechadas numa caixa chamada teologia, numa caixa chamada hermenêutica, numa caixa chamada, que mais? Tem outra matéria que passaram para mim. Irmãos, eu fico chocada. Eles estão parados, aguardando os acontecimentos que já estão acontecendo. Será que para esse povo, será que esses são as 10 virgens que estão com óleo ainda na candeia? Será que são eles? Eu acredito que sim. Eu acredito porque as igrejas de Esmirna e Filadélfia estão acordadas. Essas igrejas estão acordadas. Essas igrejas eu não tenho medo de dizer que somos nós. Eu não tenho medo de dizer. Entendeu? Essa febre aí, eles já estão com essa tal de febre dentro deles. A verdade é essa. Eles já estão com esse troço dentro deles, né? E tá aparecendo agora. Entenderam? Então, meus irmãos, eu creio que nós somos a igreja de Esmirna e Filadélfia. As igrejas que acordam as 10 virgens. Eu creio nisso. Porque não é possível. Gente boa, gente crente, mas ainda estão esperando algo. Meu Deus, tomara que eles acordem antes. Porque os acontecimentos já estão aí. Os acontecimentos já estão aí. Exatamente, essa febre aí já está no corpo deles, já foi injetada no corpo deles, já faz tempo. Sabe? Já foi injetada faz tempo. Meus irmãos, vamos ficar firmes porque Jesus está voltando. E o povo, uma parte está dormindo para um lado, outra parte está dormindo para o outro. Outra vai dormir eternamente, só vai ver quando chegar a ira, tá? E nós vamos ver aqui na carta de Sardes, é uma carta terrível, tá? Uma carta que nós vamos começar a ver vamos começar a ver a nossa vida, o que nós temos de errado pra gente consertar, tá bom? Todos nós temos coisas erradas, todos nós precisamos da misericórdia de Deus, todos, eu, você e todo mundo. Tá bom? Então vamos ouvir a palavra do Senhor. Diz assim, Apocalipse 3. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo. Gente, isso dói.
você tem fama de estar vivo. Eu vou ler de novo. Conheço as tuas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta, o que restou do morto. E que estava para morrer. Gente, isso é muito sério. Olha, nós temos que colocar a nossa vida. Vamos fazer agora como é que diz? Vamos pensar em nós aqui. Vamos pensar, cada um pensa em si aí. O que nós temos que colocar, que está morto e precisa colocar para reviver. Olha aqui, ó. Esteja atento. Fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Jesus está falando. Paz o Senhor, Eunice. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependam-se. Mas se você não estiver atento, virei como ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. Irmãos, esse povo, esse pastor mesmo que está lá no meu feed lá, depois vocês vão lá e olhem. O homem querendo passar a perna no outro que estava falando a verdade, e ele querendo passar a perna na palavra, pulando parte do versículo. Precisou, o outro pastor falou, não, você está pulando o versículo. Volta atrás e lê de novo. Não, mas eu estou querendo te ajudar. O outro falou, não, eu não quero tua ajuda, eu quero que você lê inteiro o capítulo, o versículo. Irmãos, está aqui, ó. Se você não estiver atento, virei como um ladrão. E você não saberá a hora em que virei contra você. A vinda de Jesus, para nós, para aqueles que estiverem de acordo com a palavra de Deus, ela não vai ser invisível. Ela não vai ser uma vinda como ladrão. Não, nós vamos estar esperando. Nós vamos saber a hora. Nós vamos ser avisados. Você pode ter certeza do que eu estou te falando. Nós não vamos esperá-lo como ladrão. Não. Nós vamos saber a hora que ele vem, nos momentos que ele vem. Nós vamos sentir. Nós vamos sentir. Isso não é para o povo que está esperando Jesus voltar de verdade. Isso é para aqueles que estão brincando com a palavra. Com aqueles que estão fazendo, dentro da palavra, estão fazendo, como é que fala? Tapiação. Estão enganando. Pilantragem. É para esses que Jesus vai vir como ladrão. Mas para a noiva, não. A noiva vai saber, porque as virgens escutaram. Vem o noivo. Elas escutaram que o noivo estava vindo. Elas se escutaram. Quanto mais a igreja que está aguardando Jesus voltar faz tempo. A igreja está esperando há tempo Jesus voltar, meus irmãos. Meus irmãos, eu vivo a volta de Jesus há 10 anos. Aliás, eu sempre vivi, mas de uma forma assim, mais solta, né? Mas não. Do dia que o Senhor falou comigo nessa mesa, sentada aqui, do outro lado, o sol estava ali. Sentada nessa mesa, o Senhor falou comigo, o tempo do fim chegou. Vem uma grande fome sobre a terra, prepare-se. Desde esse dia, a minha vida não foi mais a mesma. Desde este dia, eu respiro a volta de Jesus todos os dias da minha vida. Desde este dia, eu me preparo para a volta de Cristo. Vocês estão entendendo? Então, meu irmão, eu digo para você com todas as letras. Eu não preciso passar a perna em ninguém na palavra. Não. Eu preciso pregar a palavra como ela é. Eu preciso dizer para você, arrepende-te. Sai do pecado.
Vem para a maravilhosa graça de Jesus totalmente, entrega teu coração total, para que você não seja pego de calça curta, para que a volta de Jesus para você não seja como ladrão. Porque para aqueles que estão fazendo a vontade do Pai, para aqueles que estão diante de Deus, servindo ao Senhor em novidade de vida, buscando ter uma vida no altar, a volta de Jesus não será como ladrão, ela está sendo esperada. Irmãos, eu estou esperando. Eu tenho dias que eu falo, Senhor, é certo que não é hoje que o Senhor vem, não? Porque a coisa está tão feia que eu estou achando que o Senhor vai vir antes. Esses dias, gente, a afronta contra Deus está tão violenta, que, como é que diz? Que tá assim uma coisa absurda. A afronta contra Deus está tão forte que a qualquer momento as coisas vão começar a acontecer de uma forma terrível. A coisa não tá de brincar. Olha aqui, ó. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos, que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo. Olha aqui os poucos que guardaram os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, ó. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. Meus irmãos, nós somos esse pouco. Nós estamos nesse pouco. Você está guardando os mandamentos de Deus e a fé em Jesus? Você está adquirindo fé? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você está santificando a tua vida? Você está deixando os prazeres desse mundo? Você está deixando os prazeres desse mundo para poder agradar a Cristo? Hã? Olha aqui, ó. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo de branco. Exatamente, Miri. Jesus quer uma noiva arrumada, preparada para o casamento. Vestido branco, alvo. Olha aqui, ó. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Meus irmãos, nós temos que estar dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Você é um vencedor, meu irmão. Jamais, jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Você sabe o que é jamais? É nunca. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Deus vai reconhecer, Jesus vai reconhecer o nome daquele que é fiel diante do Pai e dos seus anjos. Irmãos, presta atenção agora aqui numa coisa. Se o Senhor vai reconhecer o nosso nome diante do Pai e dos seus anjos, quer dizer que nós não somos anjos, nós somos seres humanos, alma vivente, alma dada por Deus. Eu não sou um anjo encarnado, não, de jeito nenhum. Mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, presta atenção, uma igreja praticamente morta. Mas no meio desses mortos, existia um pouco de gente ali. Um pouco de filhos de Deus que não deixaram se contaminar. E o Senhor está dizendo para eles, eles andarão comigo, vestidos de branco,
pois são dignos. Lá em Lucas 21:36 diz o quê? Orai sem cessar, para que sejais achados por dignos de não passar por todas essas coisas, mas está em pé diante do Filho. Olha onde está a dignidade. Olha lá. Ele está mandando a gente não se desviar pelas coisas dessa vida, para a gente não entrar na correria dessa vida. É o que está dizendo lá em 21 de Lucas, versículo 35. Para nós não nos deixarmos nos corromper com as coisas dessa vida, e orar e vigiar, sem cessar, para que sejais achados por dignos. Olha aqui, ao vencedor... Não, aliás, eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Essa é a dignidade que nós temos que ter para nós estarmos diante do Filho. Ao vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais, jamais, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Entenderam? Prestem atenção, meus irmãos. Prestem atenção. Deixa eu só ver uma coisinha aqui para falar com vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Só um minutinho. Um negócio muito interessante que me veio na cabeça. Só um minutinho. Deixa eu achar aqui. Aqui. Tem um versículo na Bíblia, presta atenção, em Hebreus 2:7, que diz assim, presta atenção, que Deus nos fez um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste. Se Deus nos fez menor que os anjos, nós somos anjos encarnados? Presta atenção. Está em Hebreus 2, versículo 7. Vamos lá? Me veio aqui na hora e eu falei, deixa eu achar aqui porque tem a ver. Ali diz, né, que o Senhor vai nos confirmar diante dos seus anjos, de Deus e dos anjos, quer dizer, do Pai e dos anjos. E em Hebreus fala que nós fomos feitos um pouco menor do que os anjos. Hebreus 2, versículo 7. Quem é o homem? Vamos começar do versículo 6. Mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo: quem é o homem para que ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Irmãos, aqui diz que nós fomos feitos um pouco menor que os anjos. Se eu fosse a encarnação de um anjo, será que estaria escrito dessa forma? Será que estaria escrito dessa forma? E se Deus diz, Jesus diz lá em Apocalipse, que ele vai confirmar o nosso nome diante de Deus e dos anjos. Para e pensa. Para e pensa, para você não errar, você não pecar no meio dessa multidão de vozes que está aí. Multidão de vozes que estão trazendo conhecimentos espúrios para dentro da palavra de Deus para fazer o povo se corromper. Eu já li para vocês lá, li não, foi numa oração na madrugada, né? Que o Senhor falou comigo antes, acho que uns 2 dias atrás, para eu ler Deuteronômio 29 e 29. Você quer ver? Ele mandou eu ler o capítulo todo, o capítulo 29 inteiro, para eu entender por que
ele falou no último versículo do capítulo: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. Por que é que o homem procura entendimentos fora da lei do Senhor? Por que eu tenho que estudar outros livros para poder entender a Bíblia? Olha aqui, ó. Se alguém cujo coração se afastou do Senhor para adorar outros deuses, ouvir as palavras desse juramento, invocar uma bênção sobre si mesmo e pensar: estarei em segurança, muito embora persista em seguir o meu próprio caminho, trará desgraça tanto à terra irrigada quanto à terra seca. O Senhor jamais se disporá a perdoá-lo, a sua ira e o seu zelo se acenderão contra tal pessoa. Todas as maldições escritas neste livro cairão sobre ela, e o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. O Senhor a separará de todas as tribos de Israel para que sofra desgraça, de acordo com todas as maldições da aliança escrita neste livro. Os seus filhos, os seus descendentes, os estrangeiros que vierem de terras distantes, verão as desgraças que terão caído sobre a terra e as doenças com que o Senhor terá afligido. A terra inteira será um deserto abrasador de sal e enxofre, no qual nada for plantado brotará, onde nenhuma vegetação crescerá. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra, de Adimá e Zeboim, que o Senhor destruiu com ira e furor. Todas as nações perguntarão: por que o Senhor fez isto à terra? Por que tanta ira e tanto furor? E a resposta será: porque este povo abandonou a aliança do Senhor, o Deus dos seus antepassados, a aliança feita com eles quando os tirou do Egito. Eles foram adorar outros deuses e se prostraram diante deles, deuses que eles não conheciam antes, deuses que o Senhor não lhes tinha dado. Por isso a ira do Senhor acendeu contra essa terra, e ele trouxe sobre ela todas as maldições escritas nesse livro. Cheio de ira, indignação e grande furor, o Senhor os desarraigou da sua terra e os lançou numa outra terra, como hoje se vê. Olha o que ele diz aqui no final: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. Para você seguir as palavras dessa lei, você precisa confiar somente nela. Quando o homem ele abandona a simplicidade da palavra de Deus, ele vai procurar em outros livros entender os meandros da palavra que não foram para nós decifrados. Irmãos, isso ficou tão claro na minha mente quando Salomão perdeu a essência de Deus. Ele foi buscar o livro dos mortos no Egito, casou com a filha de Faraó para poder ter conhecimento do livro dos mortos. Por que ele queria conhecer o livro dos mortos? O que ele conhecia de Deus já não estava bom para ele? Não. Sabe por que não? Porque ele se embeveceu. Ele achou que a sabedoria que ele tinha já era uma coisa que não tinha o porquê. Já era uma coisa que já estava ultrapassado, porque ele era tão sábio que ele precisava de mais coisas, ele precisava entrar nas entranhas do oculto. E é o que muitos estão fazendo, entrando nas entranhas do oculto, porque a Bíblia para eles não é suficiente. Meu irmão, quando Deus falou comigo nessa madrugada, não essa madrugada agora, 3 madrugadas atrás, foi claro o que veio para mim. Claro, leia todo o texto para você entender por que no último versículo está escrito isso.
Meus irmãos, ficou muito claro para a minha vida, muito claro. Eu não preciso saber que Eva transou com a serpente, que isso é uma mentira. Eu não preciso saber que eu era anjo, porque eu não sou anjo, eu sou sopro de Deus neste corpo, transformado em alma vivente, criatura criada à imagem e semelhança de Deus. Você sabia que os anjos não são a imagem e semelhança de Deus? Nós sim somos a imagem e semelhança de Deus. Os anjos não são. Eles foram criados com várias formas, mas nós não. Nós temos um formato só, somente fisionomias diferentes, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Preste atenção, meus irmãos. Então, se você ama ao Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, esteja sempre em Deuteronômio 29 e 29. Leia o texto inteiro, para que você entenda, porque do momento em que a palavra de Deus para você já não for mais aprazível, você já não tiver satisfação nela, você vai procurar. Exatamente, Lucas. Por isso, meu irmão, eles têm tanto raiva de nós, porque nós somos a imagem e a semelhança do Senhor. Que coisa, né? Que coisa. Então, meu irmão, procure estar dentro do quadradinho de Deus. No quadradinho de Deus você está seguro para a vida eterna. No quadradinho do teu Criador você tem a alegria da salvação. Será que esse povo que vive de ensinamentos, além do que está escrito, tem a alegria da salvação? A gente tem que buscar isso. A gente tem que... Quer dizer, eu não quero nem entender. Eu quero ficar quieta onde eu estou. Mas eu quero dizer para você. Não saia do que Deus colocou na palavra dele. A palavra dele não diz o que esse povo está dizendo. A palavra do Senhor não fala o que eles dizem. Fiquemos na simplicidade da palavra do Senhor. Fiquemos, meu irmão, sabendo que Jesus morreu na cruz para te salvar. Porque Deus foi tão maravilhoso que ele amou a nós de tal maneira. Ele nos fez a sua imagem e semelhança tão fortemente que ele mandou o filho dele morrer como homem, para que nós pudéssemos de novo sermos readmitidos como filhos de Deus. Entenderam? Como filhos de Deus outra vez, para que nós pudéssemos voltar para o sopro do Pai. E o Pai vai viver com quem? Conosco. Você sabia que Deus não vai viver no céu? Que o céu foi dado aos anjos e que o Senhor vai habitar com os homens na terra, numa nova terra, um novo céu, onde o mar já não existe? Você sabia disso? Se você não sabe, você tem que saber. Ele nos criou a sua imagem e semelhança e ele vai viver conosco aqui. Os céus e a terra vão se fundir, mas aos anjos é dado lá e aos homens é dado aqui. E Deus vai descer com o seu trono e habitar na Nova Jerusalém, a cidade santa, que vai descer do céu ataviada como a noiva esplendorosa. Meu irmão, isso é tão maravilhoso entender isso. Que olha, se você tiver metido nessas doutrinas espúrias, né? Tem muita gente que deixou de me seguir porque eu falo mal desse pessoal. Não falo mal do povo, falo mal do que eles pregam. Mal do que eles pregam. Irmã Ruth, o que quer dizer o mar já não existe? Não vai existir mar, Sandra. Não vai ter. Vai ser só terra, minha irmã. Terra e rios. Vai ter terra. O mar já não vai existir. O mar já não vai separar o mundo. Entendeu? O mar já não vai separar o mundo. Quer ver? Tá aqui em Apocalipse 21, se não me engano. Vamos lá, Apocalipse 21. Deixa eu ver se tá aqui. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinha passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus,
preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouviu uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Olha isso aqui. Gente, se nós fôssemos pré-existentes, nós não precisaríamos de Deus viver conosco. Mas nós somos feitos imagem e semelhança de Deus e soprado sopro e criou alma vivente. Novas almas, novas criaturas. Olha lá, ó. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus, e ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem, nova ordem mundial, né? A antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou: escreva isto, pois dessas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Exatamente, Alexandra, você falou tudo. A pré-existência anula o sacrifício de Cristo. Deus não morre por anjos, não, de jeito nenhum. Deus morre por homens, homens que os foi soprado neles fôlego de Deus. O fôlego de Deus. Que coisa mais maravilhosa isso aqui, gente. Que coisa mais maravilhosa. Você quer coisa mais linda? Que você presenciar tudo isso. Meus irmãos, eu não quero mais nada. Exatamente, Patrícia. Temos que tomar cuidado com o que a gente ouve. Por isso nós precisamos estar com nossos olhos na palavra. Porque aquele que tem o olho na palavra não se desvia. Paulo fala que temos a mente de Cristo. Exatamente. Paulo fala que temos a mente de Cristo. Nós não temos mentes de anjos. Nós não somos anjos. Nós não temos isso aqui porque foi falado para a gente ficar quieto. Quem manda a gente ficar quieto, sabe quem que é? O Satanás. Tá? Quem manda a gente ficar quietinho é o Satanás. Entenderam? Prestem atenção, meus irmãos. Nós temos um céu e uma terra para herdar. Novos céus e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. E o mar já não existia. Aí tem alguns dizendo aí que a nossa terra é a segunda terra, a terceira terra, né? Sei lá quantas terras que já falaram que é, né? Que também não pertence a nós isso. Para nós não interessa, porque aqui está dizendo, então o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. Quer dizer, se é o primeiro, não tem o anterior. E aí, como é que fica? Esse pessoal que está ensinando isso daí. Que na lua, a lua é a... Como é que chama? A lua é a testemunha no céu. Testemunha do quê? Da terra? Aquilo que está na lua é o mapa da terra? A Bíblia não fala isso. A Bíblia diz somente que ele é testemunha no céu. Mas não fala que ele é testemunha da terra. E não dá direito de ninguém falar quanto a isso. Entendeu? É fiel testemunha da terra. Não, não, ali não dá direito, porque ali o contexto do texto é outra coisa. Irmãos, prestem atenção. Abram seus ouvidos, leiam a Bíblia. Leiam a palavra de Deus. Para vocês não serem pegos nas heresias que estão vindo. São heresias que, queira ou não queira, uma hora elas podem te levar para um buraco. Eu te dou um conselho nesses últimos dias que nós estamos vivendo. Cai fora dessa gente. Cuidado com muito conhecimento. Cuidado com conhecimentos que não vêm de Deus. Esteja dentro de Deuteronômio 29 e 29. E saiba de uma coisa, quando o evangelho começa a ficar pequenininho demais pra gente, eu preciso procurar outros assuntos para poder entender a Bíblia. Preciso procurar outros livros para poder entender a Bíblia.
Exatamente, senão iremos para o engano. Exatamente. Meus irmãos, é que nem esse daí que o Lucas está falando aqui, ó. Precisa do livro de Atlantis, que é um livro satanista, para poder entender a Bíblia. Será que eu preciso ler um livro de Satanás para eu entender a palavra de Deus? Será que eu preciso ler, como eu vi, né? Dois que tinha um canal aí metafisicamente, né? Será que eu preciso ler livros de ocultismo para poder entender a palavra de Deus? Será que eu preciso pegar meias verdades do livro satanista para poder ler a palavra de Deus? Que é o que eles fazem. Eles leem livros satanistas. Zohar, Talmud, exatamente. Cabala. Hoje mesmo eu vi, meus irmãos, eu vi um servo de Deus dizendo uma coisa muito séria. Muito séria. Ele falou, irmãos, o hebreu que está aí não é o hebreu verdadeiro. Que coisa engraçada. Outro dia eu conversei isso com o Lucas outro dia, nós estávamos conversando eu e o Lucas sobre isso, e quando foi hoje, eu vi uma pessoa dizendo, o hebraico que está aí não é verdadeiramente o hebraico. É um hebraico totalmente confundido. Eles enganaram que ressuscitaram a língua. Eles não ressuscitaram, porque eles nem lembram mais da língua. Entenderam? Como que eu posso confiar num livro que se chama, num dicionário que se chama Strong, se esse hebraico nem totalmente verdadeiro é? Entenderam? Presta atenção, meus irmãos, comece a ligar os pontos. Meus irmãos, a nossa Bíblia, Deus deixou para nós, na nossa língua. Ele deixou para nós aquilo que deveria estar escrito aqui para nós. Você não precisa ver outras línguas para você poder entender a palavra de Deus. Ela é por si só, ela é verdadeira. Eu não preciso conhecer o hebraico para poder entender a palavra do Senhor. Eu não preciso conhecer o grego para poder entender a palavra do Senhor. Eu preciso é conhecer Deus. Eu preciso é ter o sopro do Espírito Santo dentro de mim, para que eu possa entender a palavra de Deus. Diz que a letra mata e o Espírito vivifica. Por que está falando isso? Porque quando eu leio a palavra de Deus, eu tenho que estar com a unção do Espírito Santo junto de mim. Estão entendendo? Quando eu leio a palavra do Senhor, eu tenho que estar com a unção do Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa me explicar o que está acontecendo aqui. E é assim que a gente vai indo. Irmãos, eu jamais pensei em acordar um dia de noite e Deus falar comigo, leia o capítulo todo de Deuteronômio 29 e 29. Porque eu ficava só naquele versículo. Eu já li outras vezes, mas nunca me interessei em ir a fundo. Quando eu comecei a ler aquilo, eu falei, Senhor do céu, então é isso. Por isso está dizendo aqui que aquilo que é revelado aos homens é para ser para os homens, mas aquilo que não é revelado é para Deus. E ali eu fui entender que são os desviados da graça da palavra, são aqueles que vão procurar doutrinas, procurar conhecimentos em outros livros para poder entender Deus. É como teologia, né? Estudo de Deus. Quem sou eu para estudar Deus, né? Quem sou eu para estudar o meu Criador? Eu quero é ter o caráter do meu Criador, eu não quero estudar o meu Criador. Eu quero é aprender o que Ele tem para me dizer. Porque Ele me criou, não foi eu que criei a Ele. Entendeu? Foi Ele que me criou. Como é que o barro vai dizer pro oleiro, por que é que você me fez desse jeito? Por que é que você falou lá na tua palavra que você está falando tal coisa? Como é que eu, barro, vou falar isso? Será que eu tenho capacidade de olhar para o meu Criador e falar determinadas coisas? Não.
A minha condição diante do meu Criador é uma só: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pobre pecador. Irmã Ruth, mas nós temos o Espírito dele, não é ele que nos dá sabedoria? Sim, claro, é ele que nos dá sabedoria, mas é isso que eu estou falando. Quem sou eu para querer estudar Deus? Eu não preciso estudar Deus, eu preciso me ajoelhar diante dele. E ele vai ensinar da sua palavra para nós, para mim, para você, para todos nós. E quando você aprende de Deus, o teu coração enche de alegria. Quando você aprende do Pai, você tem vida mudada. Por isso que diz que a letra mata e o Espírito vivifica. A letra te conduz ao Espírito e o Espírito te conduz pelas letras, entendeu? Tá entendendo? Quando você lê a palavra, você aprende a buscar o Espírito Santo. Pode explicar sobre os 7 Espíritos? Olha, não existe uma explicação específica sobre os 7 Espíritos. O que você pode entender são Espíritos de Deus que pairam sobre toda a terra, entendeu? São, como que eu posso dizer assim, mecanismos do Pai, tá? Como você pode ver lá, vamos pensar assim, como é que chama? As bem-aventuranças, que mais? Os dons do Espírito, entendeu? São o Espírito do Pai que paira sobre a terra. São 7 Espíritos do Pai que pairam sobre a terra, mas não tem como explicar. Eu, pelo menos, não tenho como te explicar detalhadamente, porque não há, é uma coisa que pertence ao Senhor. Eu sei que sobre nós tem 7 Espíritos, sobre toda a terra, que estão observando os homens sobre a terra. Mas eu não tenho como te explicar, porque eu também não tenho essa visão. Mas está escrito. Então, se está escrito, a gente tem que aceitar e ficar quieto até que Deus revele o que realmente é. Eu não tive essa revelação. Então, eu não entro em pormenores que eu não tive, porque eu não quero errar. Entendeu? Eu não quero errar. Mas dá para a gente mais ou menos assim subentender, né? Os dons do Espírito. Acho que são 9 dons do Espírito, né? Acho que são 9. Mas tem os frutos do Espírito, entendeu? Mas eu não posso te afirmar. Não posso, porque a palavra de Deus não deixa pegadas para isso aí, entendeu? Pelo menos eu não encontrei ainda. Então eu não vou entrar nessa seara, porque eu não tive essa visão. Eu falo daquilo que Deus me mostra, mas aquilo que o Senhor não me mostrou, eu prefiro ficar quieto. Eu deixo para Ele, que Ele vai explicar. Agora, se você souber, você me fala, tá bom? Se você souber, você me fala. Mas é isso aí, irmãos. Vamos orar então, agradecer a Deus por esses momentos, né? E nós estamos aqui com 48 pessoas. Cita os 7 Espíritos do Eterno, mas não cita quem eles são, né, Lucas? Não fala quem eles são. Quer ver? Vamos lá, Apocalipse 3:11. Ele cita o Espírito de Deus. Aliás, no Apocalipse todo fala sobre eles, entendeu? Cadê o 3? Espera aí que eu devo estar terminando aqui. Eu tô vendo que tá aqui, ó. 3:11, né? Venho em breve, retém o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei o vencedor. Espera aí, 3:11, Lucas? 3:1, tá? Essa é uma palavra daqueles que têm os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. Eu li aqui. Mas tem uma parte aqui atrás que fala também sobre os 7 Espíritos de Deus, ó. Aqui, ó. As 7 estrelas, os 7 candelabros, os 7 anjos da igreja. E tem uma parte que fala sobre os 7 Espíritos também. Mas eu não lembro agora onde tá. Mas eu vou estudar essa parte e falo com você, Alexandra, tá bom? Aí eu trago aqui, o que eu achar eu trago. Mas simplesmente aquilo que, como é que fala? Porque falam que é Moisés e Isaías, não. Não. Quem que fala isso? Eu nunca vi ninguém falar sobre isso, mas não é, pode ter certeza que não é. Esses são espíritos à parte do Senhor. É de Deus, não é do homem, não é daqui da terra. Entendeu? Por isso que é uma seara que a gente não tem, eu não tenho como entrar nela,
Posso dizer com todas as letras que ainda não fui elucidada pelo Pai. Mas eu vou buscar de Deus isso daí, tá? Mas aquilo que tiver na palavra, se não tiver embasamento na palavra, eu prefiro não falar, tá bom? Mas vamos lá, irmãos, vamos então estudar, vamos... Não são pessoas, é o próprio... Eu creio, na minha visão, que são, como é que fala? São os olhos de Deus sobre a terra, entendeu? É a perfeição de Deus sobre a terra, vendo os homens em todos os momentos, nos guardando, né? Nos guardando. É dele, sai do próprio Deus, entendeu? Isso aí eu tenho certeza, sai do próprio Deus. Representa a plenitude de Deus. Exatamente. Obrigado. É isso aí mesmo, representa a plenitude de Deus e os seus atributos. Exatamente isso. É do próprio Deus, é o cuidado de Deus com os homens. Exatamente isso. É o poder de Deus, exatamente, é isso aí. Mas não tem nada a ver com coisa aqui da terra, não. Nada. Isso é do próprio Pai, do próprio Deus, tá bom? Mas vamos, irmãos, orar, porque eu comecei a live, era 20 horas e 20 e 40 e pouco, né? Já tá terminando já. Vamos orar então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por esse momento. Te agradecemos, Senhor, por aquilo que o Senhor nos deu. Te agradecemos, Senhor, porque Tu és soberano, Criador dos céus e da terra. Te peço, Senhor, que Tu guarde os Teus filhos, livra os Teus filhos do mal, livra os Teus filhos, Senhor, de pecarem contra a Tua palavra. Que nós possamos ficar simplesmente no que está escrito, naquilo que o Senhor nos dá, na Sua plenitude, na Sua glória, naquilo que foi delegado para nós, e não saiamos fora daquilo que o Senhor nos deixou. Coloca no Senhor em sintonia com Teu Espírito Santo. Guarda-nos e livra de todos os perigos, dá-nos uma noite em paz, ameniza o frio, Senhor, daqueles que não têm com que se agasalhar. Eu te peço em nome de Jesus, Pai. Cuida daquele povo que não tem como se agasalhar, Senhor. Tem misericórdia, porque o frio está bravo. Eu te peço, Senhor, guarda os Teus filhos, guarda os Teus servos, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, fiquem na graça do Pai. Que o Senhor abençoe a todos. Em nome de Jesus. O Espírito do Senhor, o Espírito Santo de sabedoria, o Espírito de entendimento, o conselho, fortaleza. Obrigado, inspira e não conspira, né? Como que é? Fortaleza, Espírito de conhecimento. Obrigado, minha irmã. Obrigado. Depois me passa, se você puder, no direct, tá? Eu acho que isso daí tá... Eu não tenho certeza, mas acho que tá nos frutos do Espírito, não é também? Eu não me lembro agora, preciso ver lá. Mas tá bom, a gente vai se falando, gente. Fica na graça do Pai, tá vendo? Ó, um completa o outro. É isso aí, meus irmãos. O Espírito Santo vai testificando, tá bom? Um vai ensinando o outro. Em nome de Jesus, amém? Fica na graça do Senhor, que Deus abençoe a todas. Amém e amém.